Bom dia, meu nome é Giovanni, eu sou consultor da Corp e nós daremos continuidade hoje, então, nas apresentações dos dashboards do Corp Analytics, né? Então, para quem não viu o primeiro dia, nós demos aí uma introdução sobre o que é, né, o Analytics da Corp. É, Nós apresentamos também os dashboards de compras, os dashboards de, perdão, o dashboard de vendas, dashboard financeiro, dashboard de contabilidade, né? E hoje sim, nós vamos apresentar então o dashboard de compras, o dashboard de faturamento e vendas e o dashboard de estoque. Então, a ordem de apresentação, né? Ela será primeiro o dashboard de faturamento e vendas, né? São dois dashboards separados. Às 11 horas, o dashboard de compras, e aí às 13 horas, o dashboard de estoque, finalmente. Tá? É, então, eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa dar início aí à apresentação. Então, os nossos dashboards, né? Relembrando, eles estarão aí disponibilizados no seu workspace, né? Cada empresa terá o seu workspace, seu espaço de trabalho dentro do Power BI Web. Através de login e senha é acessado o Power BI Web e só o seu login e senha terá acesso ao seu espaço de trabalho, consequentemente, né, só quem tem o login que consegue acessar os dados e visualizar os dashboards. Tá? Então, vamos lá para o painel de análise de faturamento, que é o nosso objetivo principal. Então, no nosso painel de análise de faturamento, a navegação dele, né, ela continua a forma como a gente já viu nos outros dashboards, uma navegação horizontal, né? Eu vou colocar aqui em tela inteira, deixa eu minimizar aqui a telinha que está aparecendo para mim. Eu vou colocar em tela inteira para que eu possa, para que a visualização possa ficar melhor aí para vocês, tá? Então, nós teremos aqui no painel de análise de faturamento um resumo do faturamento, né? Análise por vendedores, análise por cliente, análise por produto, uma análise ABC por produtos, né? Análise detalhada, análise geográfica e análise comparativa do ano atual com o ano anterior. Tá? Então, vamos começar a explorar aí um pouquinho do nosso dashboard. Então, painel de análise de faturamento, né? O que nós temos aqui? Nós temos os filtros, que a gente já viu anteriormente, né? Ou seja, quais as empresas que eu quero visualizar, se eu quero visualizar uma empresa ou consolidar todas as empresas que estão na minha base de dados, qual é o período que eu estou analisando, então explicando também o contexto aqui dessa análise, nós trouxemos aqui uma base de dados que ela parou de ser utilizada em 2021, é uma base que tinha muitos dados populados, mas ela parou de ser utilizada em 2021, então todas as nossas análises aqui elas estão concentradas, né, no ano 2020, 2021, para fins de demonstração, né? No caso de vocês, sempre vai estar ali disponível o ano atual para que vocês também possam fazer a análise. Tá? Nós teremos aqui também os filtros laterais para complementar. Às vezes eu quero fazer uma análise de um representante específico, de um pedido, enfim, né? Então eu tenho vários filtros complementares aqui, né? Por classe de cliente, por cidade, enfim, vários filtros complementares. E qualquer filtro que eu aplique, ele já vai automaticamente refletir nos meus dashboards. Tá? Então, o que nós temos aqui? O valor total faturado nesse período que está filtrado, né? Então, 66 milhões. O total de devoluções que eu tive nesse período, tá? O valor líquido faturado, que nada mais é do que a subtração das devoluções. Descontos que foram aplicados em nota, tá? Os impostos, né? Então, a junção de todos os impostos que incidiram sobre as notas, como ICMS, PIS, COFINS, etc. Depois, na análise detalhada, a gente vai poder ver toda essa composição de impostos, tá? Uma receita líquida, ou seja, o quanto está me sobrando, né, subtraído aí as devoluções, subtraído os descontos e impostos que eu vou precisar pagar sobre esse faturamento. Tá? Nós temos aqui, então, os top segmentos de clientes que houve faturamento nesse período. Então, de cara aqui, né, veja que nessa base de dados eu tenho uma boa estruturação.
do meu cadastro de clientes. Então, eu tenho aqui o segmento e a classe do cliente muito bem estruturada, né, no cadastro de cada um dos clientes, e, consequentemente, eu posso fazer essas análises, né? Então, eu vejo que produtor rural foi o segmento de clientes que eu mais faturei neste período que eu estou analisando, né? O segundo, né, top segmento aqui foi indústria automação, né? Um segmento de indústria automação. Eu posso brincar aqui um pouquinho, né, como eu mostrei para vocês nos dashboards anteriores, e posso ver outras visualizações. Por exemplo, aqui eu estou vendo por classe de cliente. Então, consumidor final, né, foi a classe ao qual eu mais faturei quando eu estou analisando por classe, né? Revenda foi a segunda classe, né, depois seguida por distribuidores e fábricas, tá? Eu posso também chegar aqui num nível específico de cliente, tá? Então, também explicando para vocês o contexto dessa base, essa base aqui foram mascarados aqui os nomes dos clientes, né, para fins de demonstração. Então, por isso que nós temos aqui cliente um código, mas na base de dados de vocês vai aparecer exatamente aí os nomes dos clientes. Então, esse aqui seria o top cliente, né, que foi faturado, né, o top 2, top 3 e assim por diante, né? Então, passando o mouse, eu vejo aqui os detalhes, né? Caso o nome esteja, eu precise ver complemento aí para entender o nome do cliente, vai aparecer aqui passando o mouse. Aqui também no resumo, eu já vou ver aqui os top representantes, tá? Então, a exigência, obviamente, que o sistema consiga fazer essa amarração dos representantes no faturamento, é que esse faturamento ele tenha vindo de um pedido e esse pedido de venda ele esteja vinculado ao representante, né? Então, baseado nisso, nós temos aqui, então, os top representantes. É possível ver que tem aqui uma parcela que foi faturado sem vínculo com o representante, tá? Isso aí vai acontecer caso seja faturado direto do estoque, enfim, caso não seja montado um pedido e vinculado um representante. Então, aqui tem uma parcela também que foi faturada sem representante, mas aqui estão os top representantes, tá? Aqui nós temos também, então, as top famílias de produtos, né? Ou seja, qual foi a família de produto que mais foi faturada no período. Então, foi essa família aqui, sistemas de automação. A segunda aqui foi produtos de segunda linha, né? Então, uma visualização interessante e que eu posso também brincar aí com esses níveis, né? Chegando em grupo, né? Subgrupo, e até mesmo no nível de produto, ou seja, então o nome de cada um dos produtos, dos top produtos que foram faturados no período, tá? Então, por isso também a importância de uma boa estruturação, né, do cadastro de produto, utilizando, né, família, grupo e subgrupo de uma forma que seja relevante para a empresa fazer essas análises daqui e ter as visualizações aí dos top produtos aí por agrupamento, né, que foram faturados no período. E aqui na parte inferior nós temos aqui então o valor de faturamento mensal, tá? Então as barrinhas em verde aqui, qual foi o meu faturamento mensal, e comparado aqui com o valor de venda, tá? Então, quando eu estou falando valor de faturamento mensal, é realmente nota fiscal de faturamento emitida, tá? E quando eu estou falando de valor de venda, são propostas comerciais de venda fechadas, ou seja, então, uma venda que foi realizada, né? Virou um pedido firme. Então, essa é a comparação. Então, por exemplo, eu consigo perceber que no mês de janeiro foi vendido 9 milhões, mas foi faturado 6 milhões, né? Então, é uma comparação para ver se o valor que está sendo vendido, ele está realmente se refletindo no faturamento ou ele está ficando represado aí por algum motivo, tá? Então, essa comparação aí mensal. Então, esse é o resumo da análise de faturamento, tá? Então, continuando, indo para a análise de vendedor ou representante, né? Nós temos aqui, então, alguns dados, né, como o valor total faturado, né, ainda sem nenhum tipo de filtro, o total de clientes positivados nesse período, tá? O ticket médio por cliente, tá? Qual é a taxa de desconto que foi aplicada nesse período, né, e o valor de desconto aplicado nas negociações nesse período, a taxa de devolução dessas vendas e o valor de devolução. E aqui nós temos algumas visualizações interessantes, como, né, ou seja, os top representantes aqui no modo tabela, aonde eu posso visualizar, né, o valor que cada um dos representantes faturou neste período, tá?
ao lado do valor faturado no ano anterior, né? Então, esse AA aqui é de ano anterior, tá? E aí a gente consegue visualizar aqui se o representante está vindo de uma queda ou de uma crescente quando comparado um ano com o outro, né? Então, esse primeiro representante, apesar dele estar no topo, eu vejo que ele está vindo aqui de uma queda quando comparado o resultado dele no ano anterior, né? Enquanto o segundo representante, né, ele já vem aqui de uma leve crescente aí de 9% quando comparado de um ano para outro. Então, eu posso utilizar isso para fazer classificações, como, por exemplo, né, eu poderia visualizar aí os representantes, né, classificar os que mais cresceram, né, de um ano para outro. Eu poderia verificar os fornecedores que mais caíram de um ano para outro. É claro que eu posso ter fornecedores aqui que nem podem não ter vendido porque saíram da empresa, coisa do tipo, né, quando comparado de um ano para outro, e aí eu posso usar complementos aqui para remover, por exemplo, esses representantes da análise aqui, né? Então, um representante que não faz mais sentido eu comparar uma crescente, eu poderia remover e trazer só os representantes aqui que fazem sentido, e conforme eu vou mexendo nos filtros, né, todos os dashboards eles vão se atualizando, né? A mesma coisa eu posso fazer aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia trazer aí os representantes que mais tiveram crescente, né? Posso clicar aqui no representante e eu começo a ver os dados apenas desse representante. Então, qual foi o valor de venda, qual foi o ticket médio, quantos clientes positivou, né? Qual foi a taxa de desconto, as devoluções atreladas a esse representante, né? As vendas que esse representante fez, né? Então, eu tenho aí diversas visualizações para eu trabalhar aí na análise dos representantes, tá? Cada um dos representantes que eu vou selecionando, eu começo a visualizar aí como foi o comportamento, né, específico desse representante. Então, quantos clientes positivou, qual foi o comportamento das vendas mensal, né? Então, o valor que ele faturou nesse ano versus o valor faturado no ano anterior, né, mensalmente, né? Então, eu consigo perceber aqui, né, os meses aí que estão se igualando quando comparados um ano com o outro, meses que tiveram aí uma boa diferença, né? Então, é possível fazer aí uma boa análise, inclusive verificar, né, desse representante que eu estou selecionado, quais são os grupos de produto que ele mais vende, né? Então, está aqui, tá? Esse outro representante, quais são os grupos? Então, eu posso brincar mais uma vez com os agrupadores de produto, né? Então, eu posso visualizar num nível de família, né? Um nível de grupo, um nível de subgrupo, ou até mesmo num nível de produto, ou seja, né, quais foram os top produtos que esse representante vendeu, né? Então, está tudo amarrado, né? Cada um dos representantes que eu seleciono, caso eu remova a seleção, volta ao normal para mostrar de todo mundo, e aí eu posso usar outros aqui, por exemplo, esse produto, qual foi o comportamento desse produto, né? Então, quais foram os representantes que venderam esse produto, né? Quais foram as vendas, qual foi um cliente só que comprou esse produto. Então, são diversas análises que podem ser combinadas para que eu possa avaliar aí o comportamento das vendas de cada representante ou da empresa como um todo. Partindo para a próxima análise, então, análise por cliente. Então, aqui a ideia é realmente que você possa explorar todo esse teu faturamento, mas agora, né, visualizando aí com uma ótica dos clientes, né, ou seja, para que clientes estão comprando o quê, né, quais são os top clientes, enfim. Então, mais uma vez aqui, ele está me trazendo por classes os principais produtos, e aí eu posso também brincar um pouquinho aqui nessa análise por cliente, né? Ou seja, então eu quero ver aí as revendas, né? Como que foi o comportamento. Então, qual foi o comportamento, qual é o comportamento das vendas, né, do ano atual versus ano anterior, apenas da classe de clientes de revenda, quais são os produtos que essa classe de revenda mais compra, né? Caso eu tivesse equipes, né, separadas por centro de custo, né? Ou seja, quais foram as equipes que mais venderam, né, para essa classe, quais são os representantes que estão vendendo para essa classe, quais são os top representantes dessa classe de clientes, né? E assim por diante. Então, as fábricas, né? Ou seja, então, eu tenho apenas um representante que está atendendo as fábricas e quais são os produtos que essas fábricas estão comprando e aí qual é o comportamento das vendas, né? Eu posso
trocar aqui mais uma vez o nível, né? Eu posso brincar um pouco com a segmentação. Então, por exemplo, revenda casa elétrica, né? Então, quais são os representantes que estão atendendo, quais são os produtos que essas revendas estão comprando e qual é o comportamento das vendas, né, mensais. Posso identificar aí, às vezes, picos de vendas mensais que existem para uma determinada segmentação de cliente, né? Ou se eu tiver a curiosidade de algum cliente específico, basta que eu procure esse meu cliente aqui no filtro, né? Então, eu poderia, por exemplo, procurar aqui por um cliente específico, digitar o nome desse cliente e fazer o filtro e fazer a análise específica de um cliente, caso haja esse interesse, né? Então, esse aqui é uma análise do faturamento por clientes, tá? Agora, análise do faturamento na ótica dos produtos, né? Então, aqui já tudo mais separado, né? Então, sem que eu precise mexer nos indicadores. Então, as principais famílias, os principais grupos, os principais subgrupos e os principais produtos. Então, tenho toda essa visão, né, da estruturação do cadastro do produto numa mesma tela. Então, eu posso brincar aqui, por exemplo, pegar uma família, sistema de iluminação, né? Então, essa família, quais são os principais produtos dessa família que estão saindo, né? E as subdivisões, né? Então, quais são, tem aqui da família de iluminação, os produtos que são fabricados e produtos que muitas vezes podem ser de revenda, enfim, divisões diferentes para que eu possa enxergar aí quais são os produtos aí que estão sendo faturados e as suas respectivas classificações, né? E aí também, claro, o comportamento dessas vendas aí de um ano para outro, né? Para que eu possa identificar aí também picos de venda, quedas de venda, né, crescentes, né, quando comparado de um ano para outro. Então, uma análise ABC dos principais produtos faturados, a análise ABC aqui, ela vai depender também muito de cada base de dados, né? Então, por exemplo, nessa base de dados, né, olhando assim só com o filtro de data e todas as empresas, é possível perceber que a minha faixa de corte aqui da curva A, ela ficou aí em 46 milhões, né? E isso representa 70% do meu faturamento, né? Ou seja, então esses produtos da curva A, essa gama de produtos é onde está concentrado os 70% do meu faturamento, né? E a gente consegue perceber que, fazendo essa análise, há uma gama muito grande de produtos, né, que elas precisam entrar nessa composição da classe A para que chegue nos 70%, né? Então, por exemplo, o primeiro produto ele representa 5% do meu faturamento, né? Então, é um acumulado de produtos. Então, é possível perceber que essa base de dados, essa empresa que está sendo analisada, ela tem uma gama grande de produtos que compõem os 70% do faturamento. E, às vezes, existem casos que é uma gama pequena de produtos, né? Para compor os 70% do faturamento, para identificar, né, quem são esses principais produtos. Porém, eu posso complementar isso, né? Então, mais uma vez, eu poderia visualizar aqui aqui desses produtos de segunda linha, né? Qual é a curva, né? Então, aqui estão todos os produtos, né, que estão classificados como produtos de segunda linha e que compõem esse 70% do meu faturamento, né, a minha curva A. Eu poderia, vamos dar uma olhada em outros aqui, ó. Então, em outros, ó, aqui eu já tenho um produto que ele se destaca em relação aos outros, né? Claro que ainda o percentual é pequeno, né? Se a gente for analisar uns 70%, mas ele já tem um destaque maior em relação aos outros, né? Vamos pegar aqui, baseado um pouquinho para a gente ver alguma diferença aqui. Vamos pegar ele baseado, deixa eu só tirar o filtro aqui. Vamos ver por classe de cliente, né? Vamos pegar aqui as fábricas, por exemplo. Deixa eu só tirar esse filtro aqui. Aí.
Então, as fábricas, né? Ou seja, quais são... Ó, aqui eu já consigo ver uma curva bem interessante, né? Quando eu estou falando das fábricas, aqui está os 70% que as fábricas compram. Os outros aqui têm uma relevância extremamente pequena, né? Eles estão... Então, os 70% do que as fábricas compram estão concentrados aqui. Então, uma curva ABC, e essa curva ABC ela pode ser complementada com filtros para que fique muito mais claro, né? Qual é o comportamento aí de vendas para determinadas classes de cliente ou de determinados produtos, tá? Então, a curva ABC, nós temos aqui a análise detalhada, tá? Então, qual é o objetivo da análise detalhada? Veja que, de momento, nós vimos muitos números, né? Então, valor faturado, valor total de impostos, e foi disponibilizado aqui no dashboard uma análise detalhada que nada mais é do que uma tabela, né? E é a tabela que compõe esses valores que nós estamos vendo, né? Então, por exemplo, a gente viu, né, um faturamento bruto, né, o valor total faturado de ser 66 milhões, né? Então, muitas vezes pode, de início, quando começa a se utilizar o dashboard, pode gerar curiosidade, né? Mas realmente esses 66 milhões, né? Está coerente, né? Então, para isso tem análise detalhada, ou seja, a composição seria o extrato de todas as notas fiscais que foram emitidas, né? Para que você possa visualizar, então, toda a composição. Então, o total de desconto, o valor total faturado, o valor de ICMS que foi recolhido, né, para a emissão dessa nota, valor de PIS, valor de COFINS, ISS, caso seja uma prestação de serviço, né? A soma desses impostos aqui, que são impostos, né, embutido no valor, né? Então, os estados, o cliente, o representante, então, inclusive, né, a gente percebeu que tinha uma gama ali de produtos faturados, né, sem representante. Então, eu posso identificar aonde está isso através dessa análise detalhada. Eu poderia, por exemplo, fazer uma classificação aqui e veja, ó, eu tenho vários aqui com representante em branco, e aí eu percebo o seguinte, eu percebo que realmente, ó, são notas que elas estão sem pedido de venda vinculada, e elas são notas de prestação de serviço. Então, por algum motivo, essa base de dados não quis fazer pedido, né, para o faturamento de serviço e, consequentemente, deixou aí, ficou sem representante, talvez porque não pague comissionamento por essa prestação de serviço, né? Então, ficou em branco. Então, a parcela faturada sem representante, eu consigo ver aqui, então, quais são essas notas fiscais que estão gerando esse valor, né? E é claro, poderia fazer filtros aqui para complementar, posso fazer exportação para Excel aqui tranquilamente nesse modo tabela, tá? Ele vai funcionar bem direitinho, caso precise fazer outras análises, ou seja, então essa tabela é a base de dados que foi responsável aí por todas essas análises que foram extraídas, tá? Posso, aqui vejo que estou vendo o faturamento, posso ver também a composição das devoluções, tá? É possível perceber aí também todas as notas que estão entrando aí para devoluções, então tenho notas que foram dado entrada e tenho notas que foram emitidas pela própria empresa que representam devoluções de venda, tá? Então, é possível visualizar aí tanto o faturamento quanto as devoluções, essa base de dados que foi utilizada na análise, tá? E aqui nós temos, continuando o dashboard, a análise geográfica, né? Então, qual é o objetivo da análise geográfica? É realmente para que você possa conhecer um pouco mais aí do faturamento, né? Para onde estão indo os produtos, para onde os representantes vendem, né? Então, eu tenho diversas formas de análise aqui, vou mostrar algumas para vocês, tá? Então, por exemplo, eu poderia começar aqui num nível de países, né? Caso seja uma empresa que faça exportação, então o sistema vai mostrar aqui, né? O dashboard vai acabar mostrando aonde estão concentrados, e eu percebo aqui que nessa base de dados a maior concentração está no Brasil, tem um pouquinho de vendas para o Peru, para o Paraguai, mas a principal fonte aqui das notas fiscais emitidas é o Brasil, tá? Então, querendo analisar dentro do Brasil, posso partir para o próximo nível, né? Então, eu posso usar esse botão aqui dentro
do Power BI, que ele vai navegar para o próximo nível da hierarquia, e agora eu vou entrar aqui, então, dentro dos estados brasileiros, né? Então, eu percebo que essa base de dados, ela tem, né, uma grande quantidade de vendas para Santa Catarina, Paraná e São Paulo, tem vendas para outros estados, mas a maior concentração é nítido que está aqui em Santa Catarina e São Paulo, e aí eu posso fazer aquelas brincadeiras com o dashboard, né? Ou seja, então eu quero ver Santa Catarina, né? Então, Santa Catarina, quais são os produtos que estão sendo vendidos para Santa Catarina, né? Quais os segmentos, né, de cliente, e aí eu posso também trazer outros níveis aqui para fazer essa brincadeira. Poderia, por exemplo, ó, quais são os clientes, né, que estão comprando, top clientes em Santa Catarina. Posso trazer aqui um nível, por exemplo, de representante, tá? Deixa eu só achar aqui um nível de representante. Aqui, nível de representante, ou seja, então Santa Catarina, quais são os top representantes aqui dessa região e quais são os top produtos vendidos para Santa Catarina. Para São Paulo, né? Quais são os top representantes e quais são os top produtos. Caso seja mais relevante para a minha análise, eu posso trabalhar no nível de subgrupo, ou no nível de grupo, ou no nível de família, ou seja, quais são as famílias de produtos vendidas para São Paulo e quais são os representantes, né? Então, ou eu posso tirar esse filtro e ir pela análise de representante, né? Ou seja, estou com curiosidade sobre esse representante, né? Então, posso clicar e aí eu vou ver, né, aonde esse representante, ou seja, qual é a família de produtos que ele está vendendo e aonde está concentrada as vendas desse representante. Eu já vejo que ele apontou aqui as vendas desse representante para Curitiba, Paraná. Posso visualizar aqui também, né? Então, vamos pegar um representante que tenha mais vendas, ó. Então esse representante, ele tem Paraná, mas a maior parte em Santa Catarina, né? Então eu posso ter diversas análises para entender aí o comportamento das vendas, seja por representante, seja por estado, né? Posso trabalhar com outros níveis aqui, vamos trazer aqui, por exemplo, por centro de custo, né? Então imagine que eu tenho várias equipes divididas em centro de custo, e aí eu posso ver como que essas vendas estão distribuídas, né, por estados. No meu caso aqui, eu só tinha uma equipe comercial e uma pequena parcela e foi vinculada à fábrica apenas para fins de teste, né? Enfim, então eu posso ter aí diversas análises para entender, né, como estão distribuídas as vendas pelo Brasil ou pelos países, e eu posso chegar aqui também no nível de cidade. É claro que quando eu chego num nível de cidade, é interessante que eu faça uma análise por estado, porque senão fica um pouco poluído o mapa, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu poderia, por exemplo, navegar para o próximo nível e agora eu vou começar a enxergar a um nível de cidades, né? Só que veja que o mapa ele já começa a ficar um pouco poluído para eu fazer essa análise, né? Então, às vezes, o que é interessante para eu complementar esse filtro por cidades, né? Eu poderia trazer aqui um complemento para analisar um estado, né? Vamos trazer aqui um nível de estado e vamos trazer aqui Paraná, por exemplo. Agora sim, então fica um pouco melhor de analisar. Estou concentrado no Paraná, estou vendo como que é a concentração de vendas dentro do estado do Paraná. Então é possível perceber aqui que norte do Paraná, oeste, né, e mais aqui o sudoeste, aonde estão concentradas as vendas. Há um pouco de vendas aqui na parte de perto de Curitiba e Ponta Grossa, mas, né, a maior concentração aqui está para o norte do Paraná, para o oeste, para o sudoeste do Paraná, né? Posso fazer essa análise aqui com Santa Catarina e é possível perceber aqui que para o oeste de Santa Catarina é onde está a maior concentração. É claro que existem aqui algumas vendas, mas é nítido aí que a concentração aí está para o oeste de Santa Catarina. Então, eu consigo chegar nesse nível de cidade. É claro que esse nível de cidade eu só tenho que tomar um pouco de cuidado, senão fica muito poluído analisar, né? Claro, eu posso navegar aqui entre o mapa, mas vai ficar um pouco poluído se eu tentar visualizar dessa forma. Aí, quando eu estou visualizando o país inteiro, eu prefiro, né, visualizar aí por estados para que eu possa, não fique tão poluído visualmente esse mapa. Então, análise geográfica aí, então diversas formas de analisar geograficamente, seja por representante, por cidade, por produtos, né? Muitas análises que podem ser combinadas aí, tá? E aí, indo para a última análise, tá? Então, análise comparativa do ano atual com o ano anterior. Essa análise comparativa do ano atual com o ano anterior, ele vai continuar trazendo aí a minha segmentação de clientes de produtos. Eu posso brincar aí com o nível que for mais relevante para a minha análise, né?
Lembrando que para produto nós temos família, grupo, subgrupo e o próprio produto, né? Nós temos aí segmento de cliente, classe de cliente ou os clientes em si, os top clientes, e aí as comparações, né? Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos o valor faturado do ano atual com o valor faturado do ano anterior, o valor acumulado do ano atual com o ano anterior, ou seja, como foi se acumulando os valores, né? E nós temos aqui também a comparação do valor faturado versus o valor de venda, né? E aí eu posso fazer aquelas brincadeiras aí de brincar aí com entender o comportamento de um cliente, né? Entender o comportamento de uma gama de produtos, né? Então vamos trazer aqui, por exemplo, o subgrupo, né? Então vamos trazer aqui os atuadores, né? Então, como foi o comportamento dessa gama de produtos e vinculado, né, aos clientes? Então, eu posso fazer aí diversas análises, né, brincar aí de diversas formas para que eu consiga entender comportamentos mensais do valor faturado, tá? Então, do painel de análise de faturamento, tá? É isso. E aí eu vou aproveitar esse tempo que nós temos ainda, né, um intervalo, o próximo dashboard é às 11 horas, para mostrar para vocês o painel de vendas, tá? Então, quando eu falo faturamento, entendam como notas fiscais de vendas emitidas, né? E quando eu falo painel de análise de vendas, é pela ótica de vendas fechadas, ou seja, proposta comercial fechada que virou um pedido de venda firme para mim, tá? Então, a gente vai perceber que o painel de análise de vendas ele é bem igual ao painel de análise de faturamento, porém, como eu falei, é uma outra ótica de visão, né? Uma coisa é vender, outra coisa é faturar essa venda, né? Então, existe aí as duas óticas para serem analisadas, tá? Então, painel de análise de vendas, tá? Então, as análises vocês vão perceber que são iguais, então eu vou até ser mais resumido agora, passando por esse painel, e vou mostrar apenas algumas diferenças, tá? Então, aqui veja que agora não estou mais falando de faturamento, realmente é vendas, ou seja, propostas fechadas que viraram um pedido firme dentro da sua base de dados. Então, o valor total de vendas, né, o valor líquido de vendas, os impostos que já estão provisionados para essas vendas, tá? O custo dos produtos que foram vendidos, tá? Então, esse custo, ele vai pegar baseado no custo que o produto está no momento que foi vendido, para quem roda custeio de produção, então esse custo, ele vai ser o custo do momento, né? Então, se estou vendendo hoje, qual o custo que está hoje o meu produto? Então, a margem, né, ou seja, o quanto está me sobrando se eu subtrair aí os impostos, a provisão de impostos, a provisão de custos dos produtos, né, o quanto vai me sobrar, essa margem em percentual, e aí, mais uma vez, então, as vendas por classe de cliente, por representante, ou seja, os top representantes, né, as top famílias de produtos, e aí o comportamento das minhas vendas mensais, tá? Então, resumão de vendas. O que tem de um pouco de diferença aqui também é na análise por representante ou análise por vendedor, tá? Então, nessa análise por representante, nós temos aqui valor total de vendas, clientes positivados, o ticket médio, descontos negociados, taxa de devolução. O que nós temos a mais aqui é o seguinte, então, por representante, além de ter o valor do produto, né, o valor bruto que ele vendeu, né, nós temos aqui, por exemplo, o ticket médio, né, ou seja, então eu posso ver aí quais são os representantes que têm o maior ticket médio, né, ou seja, fazer uma classificação dos representantes que estão conseguindo o maior ticket médio nas vendas, né? Ou também os representantes que têm a maior quantidade de clientes positivados, né? Então, veja que eu tenho aqui representantes que têm uma quantidade grande de clientes positivados. Muitas vezes pode acontecer dessa venda ser menor, né? Mas aí uma taxa de positivação por representante, que é interessante para você ver aí quem mais positiva e quem menos positiva clientes dentro da tua empresa, né? Quem consegue um maior ticket médio, quem está com o menor ticket médio, né? Tudo são dados que podem ser trabalhados para tentar aí talvez uma equipe um pouco mais homogênea nos resultados, né?
Valor de desconto também. Então, por exemplo, quais são os representantes que mais estão negociando descontos? É claro que isso vai depender também proporcionalmente de quanto ele vendeu, né? Então, são análises que têm que andar junto, né, com o valor que foi vendido, né? Quais são os representantes que estão trazendo a melhor margem, né, quando comparado aí o valor vendido versus custo do produto versus descontos aplicados, né? Então, são diversas classificações que podem ser feitas para identificar aí representantes que estejam trazendo bons números e representantes que podem não estar trazendo um número que seja interessante para a empresa, né? E aqui nós temos também a análise de crescimento, né? Ou seja, o valor que foi vendido do ano anterior e o percentual de crescimento ou de queda quando comparado o ano atual com o ano anterior. Tá? E é claro também, como a gente já viu, né, posso clicar em cada um deles para visualizar aí qual foi as taxas, né, os valores de vendas, descontos, as famílias de produtos e os comportamentos de venda. Tá? Então, agora vocês vão começar a perceber que é bem parecido, então vou até ser bem mais resumido aqui nessa análise, né, que é a mesma análise que nós vimos pela ótica do faturamento, porém, aqui eu estou olhando em relação às vendas, né, ou seja, então, por classe de cliente, por segmento, por cliente, né, e os representantes, e o comportamento aqui anual, então posso, né, usar essa página para fazer uma boa análise do comportamento das vendas por cliente, análise por produto, ou seja, tudo em uma tela só, família, grupo, subgrupo e produto, para que eu possa fazer também uma boa análise do comportamento das vendas pelas minhas segmentações de produtos, né? Uma análise ABC, né? Então aquela mesma análise que nós vimos anteriormente, né? Que eu posso complementar com filtros e visualizar aí a gama de produtos que representam 70% quando visualizado aí no todo ou para uma classe de cliente, um grupo de produtos, né? Ou seja, para identificar aí quais são os principais, os melhores produtos, os mais vendidos pela empresa. A minha análise detalhada, né? Então, veja que na análise detalhada do faturamento, que era a nossa base de dados que eu expliquei, nós tínhamos nota fiscal por nota fiscal. Agora, nesse caso, nós teremos pedido por pedido, ou seja, cada um dos pedidos que foi feito, né? E aí os produtos vendidos, o valor total, o custo do produto, qual é a empresa, a CFOP vinculada para mostrar que realmente é uma venda, né? Os valores dos impostos, né, para que também eu possa, aqui são provisões de impostos, né, que vão incidir quando acontecer esse faturamento, né. Análise geográfica, tá? Então, aquela mesma análise que a gente acabou de ver, porém agora pela ótica das vendas, né? Nós estávamos vendo anteriormente pela ótica de faturamento, notas fiscais emitidas, e agora pela ótica de pedidos de venda fechados, né? E aí também a nossa análise comparativa, né? Ou seja, né, o ticket médio do ano atual para o ano anterior, né? Ou seja, comparar aí como está se comportando o ticket médio da empresa de um ano para o outro, complementando aí, né, fazendo análises por produto, análises por família de produto, né? Então, vamos pegar aqui um nível mais genérico, né? Então, como se comportou o ticket médio de uma determinada família, né? Ou até mesmo análise aí por classificações de cliente, né? Então, como se comportou o ticket médio dos distribuidores, das revendas, das fábricas, né? Então, tudo o dashboard interativo para que você possa visualizar, né, da melhor maneira, né? E, né, então, além do ticket médio, a análise de vendas do ano atual para o ano anterior e a análise do valor acumulado, ou seja, como foi se acumulando, né, essa análise ao longo do ano. Né? Essa análise não, perdão, como foi se acumulando essas vendas ao longo do ano, melhor dizendo. Né? Então, de momento é isso, tá? Então, nós visualizamos aí o dashboard de faturamento, o dashboard de vendas, né? Eles foram unidos nessa apresentação porque eles são extremamente, né, parecidos, a diferença é o tipo de visualização. Um está mostrando as vendas realizadas no período, enquanto o outro está mostrando o faturamento que aconteceu no período, e é possível aí
visualizar diversas análises, como a gente viu, representante, geográfica, classes de cliente, agrupamentos de produtos, aí extrair vários números sobre o faturamento da empresa, tá? Então, de momento, eu deixo aberto aí para dúvidas, tá? Caso queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, né? Estou à disposição para responder as dúvidas. Giovanni, Pois não. Estou ouvindo. Alguém queria perguntar alguma coisa? o que seria ticket médio? O ticket médio é o quanto, em média, cada um dos clientes que você vendeu está gastando, né? Ou seja, está comprando de você, né? Então, por exemplo, imagine que eu vendi 100 mil reais e foi para 2 clientes, né? 2 clientes diferentes, ou seja, então, em média, os clientes estão gastando 50 mil reais para cada venda que eu faço. Esse é um dado interessante, por quê? Porque esse ticket médio, ele pode ser utilizado, por exemplo, para você saber quantas vendas você precisaria fazer para atingir um determinado número, para atingir uma meta, né? Então, imagine que você percebeu que o teu ticket médio em média, aí, 50 mil reais, né? E você quer atingir a meta de 1 milhão, ou seja, para eu atingir essa meta, eu tenho que fazer aí pelo menos X vendas, né? Com esse ticket médio, né, que eu analisei que é o meu ticket médio, mas eu vou ter que fazer em média X vendas para atingir a minha meta, né? Então o ticket médio, ele é um número auxiliar para te dizer em média, né, de quanto é as tuas vendas, cada venda que você faz, né, quanto que ela é, e aí consequentemente você pode chegar num número de vendas que você precisa fazer para atingir a tua meta geral, né, o valor que você gostaria de vender ou faturar no final de um período. Consegui responder a tua pergunta, Denise? Acho que sim. Obrigado, viu, Giovanni? Alguma outra dúvida, pessoal? Tranquilo, então, pessoal. Então, eu vou encerrar essa apresentação, e aí lembrando que a partir das 11 horas, então temos aí uns 20 minutinhos de pausa, a partir das 11 horas eu vou mostrar o dashboard de compras para vocês, tá? Então, aguardo vocês, e aí a gente continua a partir das 11 horas. Obrigado pela atenção. Obrigado, Giovanni. Então, continuando a nossa apresentação, a gente vai partir agora para o painel de análise de compras, né? Caso alguém tenha chegado agora, né? Alguém que chegou agora, então a gente já apresentou aí os painéis de análise de vendas, análise de faturamento, contabilidade, financeiro, né? É possível assistir novamente aí a esse vídeo, é bem interessante, explica também, né, como funciona o, toda a estrutura ali do Analytics da Corp, tá? E agora, seguindo aí o nosso cronograma, a gente vai apresentar aí o painel de análise de compras, tá? E aí, posteriormente, às 13 horas, nós teremos o painel de análise de estoque. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que eu possa dar início na apresentação. Então, dentro do Workspace, do espaço de trabalho no Power BI, a gente simplesmente vai acessar aí o nosso painel de análise de compras. Tá? Como nós vimos aí em todos os outros dashboards, navegação horizontal, né? Nós teremos aqui, então, um resumo de compras. Tá? Nós teremos aqui análise de descontos negociados sobre as compras. Nós teremos aqui uma análise ABC dos produtos comprados, análise ABC dos fornecedores, tá? Análise comparativa das compras do ano atual com o ano anterior, análise de evolução de preços, análise detalhada, análise geográfica, né? E a análise de pedidos de compra pendente.
tá? Então, eu vou colocar aqui em tela inteira, para ficar melhor aí, para que vocês possam visualizar. E vamos lá para o primeiro, né, a primeira análise que nós temos, que é o resumo de compras, tá? Então, aqui no resumo de compras, a gente consegue visualizar, né, então, o valor total que foi comprado no período, né? Então, mais uma vez, contextualizando, tá? Nós podemos aqui selecionar, né, todas as empresas, selecionar algumas empresas, né, os filtros principais de empresa, tá? O ano, então, a minha base de dados, né, ela parou em 2021, por isso eu estou mostrando análises aí de 2021. No seu caso, você provavelmente vai usar aí os anos mais atuais. É claro que nada impede que você faça uma análise de anos anteriores, tá? Os meses que eu quero analisar, tá? Então, aqui estou olhando todas as empresas, ano 2021, todos os meses, tá? Então, aqui, qual é o meu valor de compras? Então, 57 milhões, né? Na faixa de 57 milhões. Quanto de desconto foi negociado? Então, 51 mil, né, reais de desconto negociado. Tá? Prazo médio de pagamento a fornecedores. Então, em média, 66 dias eu tenho para pagar, né, os meus fornecedores. Qual é o ticket médio de compras, né? Ou seja, então aqui nós vimos até na apresentação anterior, então, o ticket médio de vendas, aqui é o ticket médio de compras, né? Ou seja, quanto em média de compras, né? O quanto que eu gasto em cada compra que eu faço, tá? A taxa de devolução, tá? Ou seja, 0,27% do que eu comprei foi devolvido, tá? E compras em aberto, ou seja, tenho 4 milhões aqui de compras em aberto, tá? Aqui nós temos as visualizações por centro de custo, né? Então, como eu expliquei para vocês, a minha base de dados, ela está estruturada com centro de custo de uma forma extremamente simples, né? Nós temos aqui apenas fábrica, comercial e administrativo. É claro que na sua base de dados você pode expandir esse centro de custo e colocar setores da fábrica, células, setores comerciais, outros setores do administrativo, né? Enfim, então você pode criar uma divisão aí muito mais elaborada do que a minha, mas aqui eu já consigo visualizar que a fábrica aqui foi o lugar onde eu mais comprei, né? Seguido do comercial e depois para o administrativo, né? E os respectivos números quando passo o mouse aqui em cima, né? Quais são os top fornecedores, né? Passando aqui o mouse em cima do fornecedor, eu consigo ver um dashboard complementar, né? Onde eu visualizo, então, descontos negociados com esse fornecedor, devoluções desse fornecedor, compras que eu tenho em aberto para esse fornecedor, estou passando o mouse aqui, né? Ticket médio que eu tenho com esse fornecedor, ou seja, quando eu compro desse fornecedor, em média, quanto eu gasto por compra, né? A taxa de devolução desse fornecedor, tá? E o prazo para pagamento deste fornecedor, tá? Então, posso visualizar esses dados complementares aqui por fornecedor, tá? Então, os top fornecedores. Qual foi aqui a classe de fornecedor o qual eu estou mais comprando? Então, eu vejo que fornecedor de matéria-prima aqui foi o principal, depois eu tenho alguns fornecedores que foram classificados como despesas variáveis, tá? Então, mas o principal aqui foram os fornecedores de matéria-prima, tá? Então, também entra aqui aquela questão da importância de eu estruturar muito bem o cadastro do meu fornecedor, né? Ou seja, eu ter ali o meu fornecedor, a classificação desse fornecedor, segmentação, porque um fornecedor de matéria-prima, ele pode ter aí, pode ser matéria-prima aço, matéria-prima tinta, enfim, vários tipos de matéria-prima, né? Então, eu posso segmentar melhor aí o meu cadastro de fornecedor e classificar ele para que depois as análises fiquem mais interessantes, né, na hora de você fazer um filtro ou visualizar esses dados, tá? Nós temos aqui, então, o valor de compras, né? Então, o valor de compras, vamos voltar aqui no início, né? Nós temos aqui, então, por categoria, então, matéria-prima, né? Serviços, itens de embalagem, tá? Alguns aqui foram classificados como produto acabado. É claro que isso não estaria correto, né? O conceito do produto acabado é o que eu fabrico, né? Então, não deveria ter comprado o produto acabado, mas, enfim, depois isso pode ser investigado através da análise detalhada, tá? Então, eu posso visualizar aqui também, né, por família, tá?
grupo de produtos, né? Então isso é bastante interessante para entender que grupos de produtos eu mais compro, né? Então, canaletas, lâmpadas, chaves e chicotes são produtos aqui que fazem parte aí das compras dessa base de dados. Valor de compras por subgrupo de produtos, eu consigo visualizar aqui que existe uma gama bem grande de produtos que estão sem subgrupo, né? Ou seja, essa base de dados resolveu não classificar aí alguns produtos com subgrupo. É claro que, se não for relevante para, né, o contexto da empresa, tudo bem. Caso contrário, depois, através da análise detalhada, vai ser possível ver quais são esses produtos para que isso seja corrigido e eles sejam classificados, né, que é interessante que eu tenha tudo muito bem classificado no meu estoque também, né? E aqui o valor de compras por produtos, ou seja, os top produtos que foram comprados. E aí, lembrando, né, que para quem está assistindo, essa base de dados ela foi mascarada, né? Então, nós temos aqui produtos fictícios, né? Ou seja, então, produtos com apenas um código, mas na prática, né, tanto para produtos quanto para fornecedores, né, irá aparecer aí para você, né, quando você estiver fazendo análise na sua base, o nome do fornecedor ou o nome do produto, né? Então, no meu caso aqui, está aparecendo nomes genéricos, porque é uma base de dados que foi realmente mascarada para fins de apresentação, né? O valor de compras mensal, né? Então, como se comportaram as compras mensais, é possível ver que aqui em abril houve um pico de compras, né? Foi aí o mês que teve o maior pico de compras. A hora que eu comparar isso com anos anteriores, né? Então eu posso perceber se realmente é algo comum que se repete, né, entre os anos, enfim, né? Então são análises que a gente vai poder visualizar, tá? Então esse aqui é só um resumão das compras, né? E aí, agora, indo mais adiante no nosso dashboard, a gente pode começar a visualizar aí as outras análises. Então, análise de descontos, tá? Ou seja, então, nós tivemos aqui 57 milhões de compras, um desconto negociado de 51 mil reais, uma taxa de 0,09 de desconto, né? O proporcional aqui ao valor de desconto versus o valor de compras. Quais foram as classes de fornecedor que eu mais consegui negociar descontos, né? Então, os fornecedores de matéria-primas, e a gente já consegue ver que isso está totalmente atrelado com a quantidade de compras, né? Foi a classe que mais tem me fornecido compras, né? Que a gente percebeu ali no primeiro painel. É claro que eu posso também, mais uma vez, brincar aqui com essa apresentação e trazer aqui o nível de fornecedores, né? Ou seja, quais foram os principais fornecedores que eu consegui negociar descontos, né? Descontos aqui também por grupo de produtos, ou seja, qual foi o principal grupo de produtos que eu consegui negociar descontos, né? Posso trazer também no nível de produto, ou seja, quais foram os principais produtos comprados que eu consegui negociar descontos, tá? Negociação de descontos por centro de custo, ou seja, né, então as compras para a fábrica foi aqui, né, a maior quantidade de compra em relação a valor e também de desconto, né, seguindo do comercial e do administrativo, tá? E aí essa análise, ou seja, quanto que foi negociado de desconto mensal, né? Então, o valor de desconto aí mensal que eu consegui, então eu consigo perceber que no mês de abril aí, houve uma taxa percentual maior do que os outros meses, tá? Análise ABC de produtos, ou seja, né, quais são os principais produtos comprados, né? Então, nós temos aqui o valor de compras, 1.888 produtos analisados, né? Quantos produtos ficaram na curva A? Então, 115 produtos, né? Então, de 1.000 produtos, né, 115 representam o meu 70%. Então, esses são realmente os principais produtos da empresa, né? Então, nós temos 271 na curva B, e uma quantidade enorme, né? Veja que 1.500, né, produtos na curva C, ou seja, são produtos que têm uma relevância pequena quando falado em valor, né? A maior parte do valor comprado pela empresa está concentrado aqui, 70%, tá? Mais uma vez aqui as categorias, né? Então vamos expandir aqui das categorias e vamos trazer um nível um pouco mais interessante, né? Por exemplo, aqui o nível de grupo de produtos, né? Então quais foram os principais grupos de produtos?
e quais foram os principais fornecedores, tá? O que é interessante, como eu falei para vocês, muitas vezes nessa análise ABC, é claro, a gente já identificou aqui 115 produtos que são os principais, mas eu posso ser mais específico e posso trazer aqui, por exemplo, qual é a gama de produtos, né, desses 6 milhões de canaletas, né? Vamos ver aqui, ó. Então, veja aqui, ó, desses 6 milhões que eu comprei do grupo de canaletas, né? Veja que apenas 2 produtos aqui, eles comandam os 70%, né? Ou seja, aqui, ó, fechou em 61,51%, né? Então, esses 2 produtos aqui são os principais. Até poderia, numa análise aqui, né? Veja que ele ultrapassou 70%, por isso que cortou para a curva B, né? Mas é 70,99%. Eu poderia colocar até esse terceiro produto aqui na minha análise, ou seja, então, de canaletas, né? Veja que a gente partiu de uma análise de 1.800 produtos, se eu não me engano, a gente já vai ver ali o total depois, mais ou menos aí 1.500, 1.800 produtos, e a gente já consegue perceber que 6 milhões, né, estão concentrados aqui em 2 produtos, né, as canaletas, essas 2 canaletas aqui. Tá? A mesma coisa com lâmpadas, né? Lâmpadas já ultrapassou muito mais, né? Ou seja, tem um produto que representa 86%, né? Então, já chega até ultrapassar os 70%, né? Então, apenas um produto que concentra aí tudo que eu compro desse grupo de lâmpadas, né? Então, é bastante interessante, né? Então, realmente, 1.800 produtos, né? E a gente consegue ir identificando realmente quais são realmente os principais produtos, os produtos que a empresa mais compra, mais gasta, né? Então, aqui também como que fechou, né, os valores da minha curva A, ou seja, então desses 57 milhões, né, 40 milhões é essa faixa aqui de produtos que eu estou visualizando, e aí lembrando que passando o mouse aqui em cima, eu vejo o nome, né, aqui está cortado, né, que não cabe, mas eu consigo ver aqui o nome completo do produto, o quanto que foi comprado, quanto que ele representa no acumulado, quanto que ele representa individualmente, né, falando de percentuais, né. Então, uma análise ABC aí bastante interessante para poder visualizar aí realmente aonde que a empresa gasta nas compras, tá? Então, análise ABC de fornecedores, veja que essa análise ABC de fornecedores ela está bastante interessante aqui nessa base de dados. Desses 57 milhões, né, que foi comprado, foram analisados aqui 924 fornecedores diferentes, né, e veja que desses 924 fornecedores, apenas 26 eles representam 70% do que eu compro, ou seja, toda a minha concentração de compras ela está concentrada nesses fornecedores que eu posso visualizar aqui, então, o nome de cada um deles, né, e qual é o percentual que cada um representa. Então, é bastante interessante. Veja, eu trabalho com 900 fornecedores, mas o meu foco de negociação, né, ou seja, se eu quero negociar mais desconto, se eu quero negociar mais prazo para pagamento, eu tenho que fazer essa concentração nesses fornecedores aqui, né? Não adianta tentar investir tempo para melhores negociações com esses fornecedores. É claro que se houver a possibilidade, né, de fazer uma negociação e trazer esse fornecedor para a minha curva A, né, vai fazer todo sentido. Mas, analisando, né, pela curva ABC, esses são os fornecedores o qual eu deveria investir realmente mais energia para fazer boas negociações, né, tratar bons prazos de pagamento, né, porque são os meus principais fornecedores, né, são 70% do que é fornecido para mim, vem desses fornecedores, e veja que foi analisada uma base com aproximadamente aí quase 1.000 fornecedores, tá? E é claro que podemos fazer as brincadeiras também, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, aqui, quem são os meus fornecedores de motores, né? Motores e redutores, né? É um tipo de matéria-prima que eu uso, né, na minha base de dados, e quem são os fornecedores, né? Então, eu já consigo visualizar aqui que eu tenho um principal fornecedor que me fornece 80% do que eu compro de motores, né? Vamos dar uma olhada nas lâmpadas, né? Deve ser um fornecedor também, né? Então, um fornecedor
representa 99% do que eu compro, né, em relação a lâmpadas, tá? Então, é bastante interessante aí também fazer essa análise mais específica por produtos ou grupos de produtos, né? Indo para a próxima análise, então, análise comparativa do ano atual com o ano anterior, tá? Então, qual é a ideia, né? Nós temos aqui também os top fornecedores, que eu posso trazer aqui num nível de classe ou num nível de fornecedor mesmo. Os top produtos, que eu posso, né, brincar com aqueles níveis, categoria, família, grupo, subgrupo. O ticket médio do ano atual para o ano anterior, ou seja, quanto em média eu estou gastando por compra do ano atual para o ano anterior, e aí eu posso colocar o mouse para visualizar aí com mais precisão os números. Então eu vejo que o ticket médio deste ano, né, deste ano de 2021, ele está maior realmente do que do ano anterior, e é claro que eu posso entender isso a nível de produtos, né? Então, por exemplo, né, qual é o principal grupo de produtos? As canaletas, né? Então, como se comportou as canaletas, né? Então, eu vejo que começou aqui muito parecido, de um ano para outro, uma diferença leve, mas aqui ele já começou a ter uma diferença um pouco maior, voltou a se igualar, né? Então, eu vou começando a entender comportamentos, né, dentro da organização, né? Compras do ano atual para o ano anterior, né? Ou seja, que nós estávamos olhando o ticket médio, ou seja, quanto em média eu gasto por cada compra, e aqui o valor total de compras, né? Comparando ano atual com ano anterior, né? E a diferença percentual de um ano para outro, tá? Valor de compras acumulado, ou seja, como essas compras foram se acumulando ao longo do período, né? Então, eu consigo também perceber aqui de um ano para outro e posso, né, além de brincar com o nível de produto, brincar com o nível de fornecedores, né? Ou seja, imagine que eu quero ver de um fornecedor específico. Posso usar aqui o filtro complementar, fazer um filtro aqui por fornecedor, pesquisar um fornecedor específico, né? E aí eu vou ver o comportamento, né? Como está se comportando as minhas negociações com esse fornecedor específico ou um produto específico, caso seja de interesse da empresa, né? Evolução de preços, tá? Então, a próxima análise. Aqui nós temos já os top produtos que mais aumentaram preço percentualmente, tá? Aqui nós temos uma tabela com como que esses valores são calculados, e aqui é bastante interessante, né? Veja que esse produto aqui, ele está me mostrando um aumento aí né, um aumento gigante, né? Muito grande. E vamos entender esse número por quê, né? Veja o seguinte, o valor de compras é relativamente pequeno, né? R$ 2.000 comprado no ano atual, né? E foi comprado 18 unidades desse produto, né? Então, se eu pegar o valor comprado dividido pelas 18 unidades, eu vou chegar num preço médio de compra, né, de aproximadamente R$ 121, né? Veja que no ano anterior, a quantidade que foi comprada, tá, é bem parecida, né? Um pouquinho menos, mas bem parecida. Porém, veja a quantidade de unidades, tá? Ou seja, né, foi mais de 20 mil unidades, tá? Ou seja, se eu pegar esse valor por essa quantidade de unidades, eu tenho um preço médio de 10 centavos por unidade, ou seja, então por isso que percentualmente, né, é um produto que está me acusando aqui um aumento percentual muito grande, porque em média 10 centavos por unidade para, né, R$ 121 por unidade, é um aumento muito grande, né? E aí, é claro, isso aqui é interessante, eu comentei com vocês em relação a perceber erros operacionais também, né? O que foi percebido nesse caso, né? Esse produto aqui é um produto que, de um ano para outro, foi dado entrada de unidade de medida errado no estoque, né? Então, eu media com um tipo de unidade, alguém pegou uma nota fiscal, deu entrada, recebeu essa nota fiscal numa outra unidade e não fez conversão, né? Ela simplesmente entrou com os valores sem fazer nenhum tipo de conversão, né? Então, a quantidade diminuiu muito, mas foi um erro operacional. Então, investigando o histórico de entradas desse produto, foi possível perceber um erro operacional, e aí, é claro, né, a gente deixou isso visível aqui para trazer para
para apresentação, para mostrar também que é possível enxergar erros operacionais e, é claro, posteriormente corrigir, né, esses erros operacionais para que eu não tenha, né, uma situação dessa, né? Então, isso aqui está gritando aqui, né, que um erro operacional, dificilmente um produto ia subir tanto assim num período, né, no nosso cenário, né? Mas, enfim, aí foi realmente um erro operacional que causou isso, e daí foi identificado. É claro, né, como eu expliquei para vocês, a partir do momento que eu vejo, né, algo tão gritante assim, é interessante investigar, né? Ou seja, qual foi a medida que foi tomada. Então, foi analisado o histórico de entradas desse produto e aí já foi percebido que, em algum momento, um usuário ele entrou com unidade de medida errada e isso bagunçou o estoque, então teve que ser feita a correção depois, né, dessa situação, tá? Mas, veja que eu posso utilizar, aqui eu trouxe intencionalmente, né, esse top percentual, e o top percentual é claro, veja que isso aqui nem sequer tem, né, um valor de compras tão relevante, né? Mas a gente pode fazer outros tipos de filtro, né? Eu poderia, por exemplo, trazer produtos que eu mais compro, né? Então, por exemplo, compras muito altas, né, no período, tá? Então, aí eu já consigo perceber até um equilíbrio, né? Então, veja, esse produto aqui, por exemplo, ele caiu 0,82, né? Ou seja, eu consegui comprar mais unidades nesse ano, né, por um valor aí, então uma média, um preço médio aí de 45,39 nesse ano para 45,76 no ano anterior. Então, uma leve queda, né? Outro produto aqui, ó, esse produto já eu compro bastante, né? Ou seja, eu estou fazendo uma organização agora por valor de compra e ele já aumentou 30% de um ano para outro, né? Então, quanto eu comprei, quantas unidades foram compradas, quanto em dinheiro eu comprei, quantas unidades foram compradas e o preço médio aqui. Então, de 34 foi para 44, né? Então, não necessariamente o filtro por percentual vai ser o melhor, mas é claro que você pode utilizar todos os filtros para encontrar aí todas as situações possíveis, né? Então, isso é bastante interessante para fazer análises, né? Então, eu posso fazer essas classificações pelos mais comprados, pelos, né, percentuais, que daí a gente já descobriu aqui um erro operacional, e assim por diante. E aí, é claro, quando eu seleciono um produto, aí esse gráfico aqui de cima, ele começa a fazer mais sentido, por quê? Porque daí eu estou comparando, né, produto com produto, ou seja, então, como se comportou o preço médio no ano anterior? Então, veja que ele teve um reajuste ali por setembro, né? Aí, o ano atual, ele, né, começou aqui e ele já teve um outro reajuste aqui, mais ou menos em março, e aqui está se mantendo relativamente estável, né? Ou seja, então, começo a entender aí o comportamento, inclusive para visualizar em que momento que aconteceu esse aumento, né? Então, eu tive aqui um aumento em março, um aumento em setembro, e é claro que, veja, esse é um produto que eu compro muito, né? É um dos top produtos aqui que estão selecionados. Se eu conseguir entender comportamentos de reajuste, né, às vezes eu posso até começar a programar uma compra antes, né, de um reajuste. Eu sei que uh, em março e setembro há um padrão de reajustes, eu consigo ver isso nos gráficos. Então, talvez começar a programar as compras antes de acontecer um reajuste de preço. É claro que existem várias outras variáveis que vão interferir num reajuste de preço, né? Dólar, enfim, várias outras coisas, mas eu posso entender também o comportamento aí desses reajustes, começar a tentar achar padrões para os reajustes e tentar me programar melhor. Então, evolução de preços, tá? Próxima análise, a análise detalhada, tá? Então, a análise detalhada, como a gente viu também nos outros dashboards, a ideia dela é trazer a base de dados que foi utilizada nessa composição, né? Ou seja, da onde estão vindo esses valores, qual é a composição, qual é o detalhe desses valores, né? Então, eu tenho aqui compras, ou seja, notas fiscais de compras que que entraram realmente na minha empresa. Então, eu tenho aqui data da entrada, número da nota, a série, qual foi o fornecedor, que produto que entrou, né?
qual foi o valor de IPI, valor de ICMS-ST que eu paguei, valor total da compra, né, a CFOP, né, para realmente me mostrar que estou considerando apenas CFOPs de compras, né. Eu poderia, por exemplo, aqui trazer CFOPs de entrada para industrialização, o que não é ideal, né. Então, depois da implantação, isso vai ser mostrado para vocês como configurar as CFOPs que vão entrar, né, nesse cálculo das compras realmente, e aí eu tenho aqui essa tabela para me certificar de que realmente só estão entrando compras, né? E aí, é claro, também a empresa, né? Como a gente está visualizando aqui multiempresa, então a empresa aí que está nessa análise. Ou seja, então isso aqui foi a minha base de dados para extrair todas essas análises que a gente viu. E lembrando para vocês, toda vez que estou no modo tabela, eu posso fazer a exportação para Excel, que